Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, eu já até sei o que vocês vão escrever aqui nos comentários desse vídeo. Mas meninos e meninas, conversem entre si. Vamos falar sobre o penúltimo episódio, né, de Casamento às Cegas, 8ª temporada lá dos Estados Unidos. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera não, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa o teu joinha e, claro, comenta conosco o que você achou do episódio sobre os casamentos. Lembrando que a gente falou que é o penúltimo vídeo, porque ainda falta o reencontro, o reúno, que vai acontecer esse sábado, vai estar liberado. Domingo. Na verdade já aconteceu, né? Foi gravado e vai estar liberado no domingo agora, dia 13? Não, é dia 9. É dia 9? Dia 9. Esse domingo agora, depois saiu o vídeo, tá? É dia 9 e tá programado para estar liberado às 10 da noite, então lá para as 11 horas, às 11h10, a gente vai estar entrando ao vivo, porque você já sabe que quando tem reencontro a gente entra ao vivo logo depois para comentar, para conversar aqui com vocês, e aí esse sim vai ser o último, né? Verdade. O último disclaimer que a gente precisa fazer é que tá tendo missa na igreja aqui perto de onde a gente mora, provavelmente não vai vazar, mas se vazar alguma coisa, é o padre, é o coral da igreja, e segue o barco. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Ai, meu Deus do céu. Ai, peraí, gente. Por que foi tanto assim? Volta. Bem, vamos lá. Vamos tentar ser menos prolixo, né? Que recebemos comentários Reclamando sobre o fato de sermos prolixos e pedindo menos resumo e mais opinião. Exatamente. Então trate de dar a tua opinião. Darei minha opinião, falarei tudo que eu penso. Trate de dar a tua opinião, mas o programa, esse episódio começa, na verdade, onde o outro termina. Exatamente. Que é justamente a resposta que a Sarah vai dar pro Ben no altar, e a resposta que ela dá é justamente o não, que a gente já vem falando lá desde o primeiro vídeo, né? E o que a gente também falou desde o primeiro vídeo é que essa situação da Sarah e do Ben é uma situação muito complicada, porque o próprio Ben já tinha falado, já tinha vazado que a Sarah seria a primeira perguntada e ela diria não. Só que, né, ele vai dizer lá, quando ele solta o spoiler, que ele também queria dizer não, só que não teve a oportunidade que ela disse primeiro, só que no programa todo ele diz o contrário. Exatamente. Né? E assim, ele é um cara que a gente não pode confiar, né, gente? Por tudo que já foi falado sobre ele nas redes sociais, eu vou ser sincera, eu dou, assim, o benefício da dúvida, eu não acredito nem desacredito. Entendeu? O que me leva a não acreditar. Enfim. E no final do episódio mostra cenas do reencontro, né, e aparece a Sarah falando pra ele, no programa, né, que depois do que ela viveu, os vídeos, né, o vídeo que ela viu no TikTok faz muito sentido. Mas ela vai dizer pro Ben, né, que ama muito Ben, mas que ela sempre quis casar com alguém que pensasse como ela. E ele fala que entende, mas que a ama muito também e que quer continuar junto com ela para fazer essa relação deles crescer, e ela fala, vamos ver. Aí que você entende que por que ela tantas vezes criou oportunidades para que ele falasse alguma coisa. Então ela tá todo o tempo assim, puxando o mesmo, parece que ela tá todo o tempo puxando o mesmo assunto, mas na verdade ela só quer que ele verdadeiramente fale o que ele pensa. Porque ela não é uma mulher burra, ela já entendeu que eu estava repetindo o que ela queria ouvir, do tipo assim, concordo contigo, sim, nós estamos na mesma página, sim, temos pensamentos iguais. Quando na verdade, quando ela vai puxar os assuntos para ela que são importantes, que vai falar sobre valores, sobre o que ela acredita e sobre o que ela quer defender na vida dela, sendo que você está numa cidade que é bem complicada essa questão de igualdade, principalmente, afinal de contas ela também vai lembrar sobre isso, é a cidade onde aconteceu o assassinato do George Floyd, que foi em Minneapolis. E eu vou falar até que é assassinato porque ele já foi porque a pessoa foi condenada, né? Ele foi condenado, o policial foi condenado por assassinato. Então nem é supostamente. E aí, ela quando comenta com ele como um exemplo dessa questão da igualdade, e vai falar do movimento Black Lives Matter, que foi começado exatamente ali, teve uma série de manifestações, o fogo, gente, assim, teve uma série de coisas que aconteceu na cidade, a coisa ficou feia realmente, muita gente se manifestando, e ele depois dizer que ele Na época, algumas pessoas compararam, disseram que começou a ficar próximo, ocorreu o risco de ficar próximo
a manifestação por igualdade civil que teve lá na década de 80 ou 90. Não, 60. Não é 60, amor, porque foi na época que o A.J. Simpson foi preso. Não tô falando da de 60, não. Tô falando da mais recente, que eu acho que foi lá na década de 90. 80, que vai 90. ter também uma manifestação, só que eu acho que em Chicago, nesse caso, por causa também de uma batida policial, se não me falha a memória, que aconteceu. Sobre brutalidade policial. E aí o troço ficou feio lá nos Estados Unidos, assim, a galera começou a partir mesmo para atacar lojas. Acho que foi aqueles que incendiaram lojas, Sim. Teve quebra-quebra, ficou dias e dias tudo fechado, um clima tenso terrível, toque de recolher, as pessoas não podiam ir pra rua porque era realmente arriscado, enfim. Então, assim, a coisa lá ferveu muito. E aí o Bacana me diz que não tem opinião sobre isso, gente. E aí, enquanto ao mesmo tempo, ela não apenas tem uma irmã que é homossexual. Ela é uma pessoa que tem causas. Ela é uma pessoa que tem crenças e que ela fortemente luta por elas. E ao mesmo tempo, quando ela pede para que ele fale das crenças dele, ele é muito evasivo. Vaselina. Não, e me leva a crer que ele talvez não queira dizer para ela, porque ele sabe que vai entrar em choque com as crenças dela. E ele não quer levar ela a crer isso, né? E quando ela fala, por exemplo, sobre a fé dele, pede para que ele deixe mais claro sobre como é a igreja dele, se é uma igreja mais conservadora, se é mais progressista, e não sei o que, não sei o que lá. Ele fala que não sabe. E aí depois ela vai pesquisar e descobre que é uma igreja mais conservadora. Então, assim... O próprio culto que ela assistiu com ele... Né? Pelo menos o que a gente viu ela assistindo, a gente não sabe se ela visitou outras vezes a igreja com ele. Ela falou que ouviu no rádio, né? Sei lá, na internet, ela botou na internet. Mas assim, já era claro para ela que era uma igreja bem ortodoxa, né? Pelo discurso que o pastor estava fazendo. E foi que a gente comentou. Eu acho que talvez ela toleraria mais se ele fosse sincero e que ela entendesse que mesmo dentro da crença dele, ele não iria atrapalhar ela, apesar de que eu acho que seria difícil ela ficar com ele mesmo assim, mas eu acho que seria mais fácil ela aceitar. Eu acho que ela teria assim, mais respeito por ele nesse sentido, se ele fosse mais verdadeiro, mais direto e fosse alguém que tivesse realmente pensado sobre as suas crenças. Ele parece que é alguém que simplesmente adotou crenças que ele não pensou muito sobre. Ou se ele pensou, ele não quer externalizar. Sim. E o que faz com que ele não permita o debate, não permita o crescimento, mudança, discussão. Que quando você não permite o outro discutir sobre, você não tem oportunidade de refletir, de talvez adotar uma outra crença ou não, talvez não, enfim, mas no mínimo você talvez tenha até uma convicção mais forte ainda sobre o que você acreditava. Mas quando você não permite o diálogo sobre e você corta tudo, sempre trazendo um diálogo do tipo, eu te amo, somos iguais e pensamos a mesma coisa. Creio que estamos na mesma página, porque se ela insiste, ela vai ficar parecendo maluca. Porque ela vai falar o quê? Mas você insiste qual parte, precisamente? Ela, não, nisso que você falou. Não, mas você poderia me dizer? Aí ela vai virar maluca da história. E aí dá pra entender por que também o programa fica toda hora mostrando essas conversas, o que fica parecendo repetitivo. Aí quando você vai pro casamento, no caso dela, principalmente, não ficou tão desassociado o resultado, até porque a gente já esperava, com o que foi mostrado. Né? Inclusive a gente comentou no vídeo anterior, né, que a gente acha que o fato de você ter um pastor ali rezando ajudou a causar o desconforto que ela estava sentindo ali na hora. Mas acho que ela já foi para lá meio decidida do que ela ia fazer. Não acho que ela decidiu ali na hora, não. Acho que depois fica mais claro para ela, porque ela fala que ela sabia que ela ia se derreter quando visse o Ben, né, e que ela se derreteu realmente. E aí o curioso é que quando ela diz não e ela vai embora, as mulheres que estão lá atrás, inclusive parte das mulheres que participaram do programa, levantaram, deram até uns gritinhos de uhul, e teve uma que bateu palma, inclusive. A Lauren e a Molly até vão conversar com o Ben depois, mas as garotas que estavam sentadas lá atrás, elas meio que comemoraram a resposta dela. O que dá indícios do que a gente vem afirmando aqui desde o início da temporada, de que o programa não mostrou tudo, de que o programa preferiu, de certa maneira, limar o Ben da temporada e só mostrar realmente o que tinha para mostrar até chegar ao altar, né? O que passa um pano para ele. Sim. E aí, gente, assim, eu sei que todo mundo, as pessoas têm passados, elas evoluem, elas mudam, eu concordo.
Porém, eu acho que era uma coisa que era possível ter sido investigado e ter sido visto. Porém, assim, ele faz muito bem o papel de jovem conservador religioso perfeito, né? Eu particularmente não acho ele bonito, acho ele bem normal para feio. E assim, mas ele consegue fazer muito bem esse papel de bom moço. Ele incorporou isso. Agora, a gente percebe que essa máscara cai muito rápido quando o programa vai pro ar e ele vai para as redes sociais falar abobrinha. Porque nas redes sociais ele não tem essa vibe. É outra pessoa que está na rede social. Se você já entrou lá na rede vizinha dele, você vai ver que ele tem outra energia, outras feições, outro olhar, outra forma de falar. Bem diferente do Ben, bom moço, religioso, bacaninha, que foi abandonado no altar e depois se reuniu e rezou pela alma da sua noiva fugitiva. Ranço. E aí ela vai conversar, inclusive, depois com a mãe e com a irmã, e como a gente comentou, ela fala, né, pô, eu perguntei pra ele sobre o Black Lives Matter, e ele falou que não tinha opinião, como um troço que aconteceu aqui na cidade, né, então foi realmente um ponto, como a gente falou, e aí ela comenta com a família que ele pediu pra continuar com ela, só que ela não sabe, que ela não quer pensar nisso agora, que ela não quer ter essa conversa, inclusive vestida de noiva, né, mas que ir para a produção ela fala que acha complicado ela manter um ciclo, se manter numa relação dentro de um ciclo em que ela não percebe a possibilidade de que dê certo no final, né? Então para que vai ficar forçando isso? Para que vai ficar criando essa situação para isso é quase uma perda de tempo. Nesse ponto eu achei que ela se surpreende, mas eu achei, assim, ingênuo da parte dela. Porque, assim, ele já vinha demonstrando o tempo todo que ele ia dizer sim, que ele estava apaixonado. Era o que ele dizia, tá, gente? Não estou falando que é verdade, não, tá? Era o que ele dizia. Então, assim, eu acho que dava para perceber que viria ele exatamente falar para ela, olha, não, vamos ficar junto, vamos tentar resolver as nossas diferenças, vamos namorar e ver se a gente consegue fazer evoluir. Mas foi o que ela falou. Como ele é muito fechado com relação a essas questões que para ela são muito importantes, ela não vê que vai haver evolução, não vai haver mudança. O cara, na idade dele, ainda não chegou a uma conclusão ou não parou para pensar sobre isso. É difícil que ele pare para pensar agora da noite para o dia e até de forma verdadeira e realista. Então, acho que ela está super certa nisso. Agora, ela não esperar que ele fosse falar, até porque assim... Faz parte do pacote do personagem, né? Além de fazer parte, mas a forma também, até como ela responde pra ele no altar. Ah, você tava lindo também, isso aqui. Ah, sim, né? Antes, que a gente comentou no outro vídeo também, que ela fica mó elogiosa, ela fala que depois ele vai poder beijá-la, que não sei o quê. E aí ela diz que... Eu não sei se na hora ela divagou, não sei, fica meio desassociada também um pouco esse começo daí, sabe? Entendo que ela possa estar confusa, que ela sinta atração por ele, mas assim, no final ela tomou uma decisão assim, totalmente com a cabeça, mas vou falar, foi a melhor coisa que ela fez, até porque ela tem vários vídeos na rede vizinha, tem um, por exemplo, que aparece muito pra mim, lá na rede vizinha dela com a Lauren, e aí aparece uma gravação delas dublando, né, e aí falando se elas... Eles acham que a gente é boba, eles acham que a gente não sabe, eles acham que a gente é idiota. E depois, né, que eles foram um primeiro casamento, aí vai mostrar todos, aí no final volta para pegar as frases finais de todo mundo, né, que foi pro altar, e ela fala que ela sempre deu o benefício da dúvida para todas as pessoas, mas que ela não pode ficar com uma pessoa pelo que ela pode vir a ser, porque ela pode acabar nunca se tornando aquilo. Exatamente. Né? Belas frases, né? Bela frase. Verdade. O Ben vai falar lá que, para não dizer que eu não falei, né, inclusive, o Ben vai falar para os amigos, porque os amigos perguntam, você esperava isso? Aí ele fala, não, eu sabia que era uma possibilidade, mas eu não imaginava que fosse acontecer. E aí depois eles foram rezar. E no final o Ben fala que ele realmente gostava dela e essas coisas, tá? Mas alguma coisa que você queira falar sobre... Não, só comparem Ben depois. Se você tiver o perfil lá na rede vizinha, aquela dos vídeos curtinhos, dá uma olhada lá como é que ele fala, como é que ele é. E aí depois eles vão pro casamento de Mônica e Joey. Que eu fiquei com uma certa dó. Devo dizer que eu fiquei com uma certa dó, tá? Começa pela Mônica, e aí a Mônica fala pra produção, né, que se ele disser que sim, ela vai se jogar na relação, mas que se ele disser não,
ela não sabe como vai ser, porque ela não vai conseguir encontrar alguém tão incrível como é o Joey. E aí o Joey já chega para se arrumar com um skate. Aí eu já fiquei bolado com isso. E em relação ao Joey, vai ter muita pouca coisa para falar sobre a arrumação, porque os padrinhos vão chegar, vão levar uma bola de futebol americano, eles vão ficar jogando bola um pro outro, conversando. E aí uma coisa que chamou a minha atenção é que tanto o amigo quanto a irmã do Joey perguntam pro Joey se eles acham que a Mônica vai se encaixar em tudo aquilo. Eles sempre falam assim, né? Você acha que a Mônica vai se encaixar em tudo isso? Eles nunca falam na sua vida em si. Eu falo assim, o que é isso tudo? O que é isso tudo? E assim, é um casal que me incomoda muito pela forma como os dois reagem um ao outro. Eles não conseguem tirar o melhor de cada um. Eles são um casal que simplesmente só conseguem rir, se divertir. E aí, assim, tem poucas conversas realmente significativas e importantes. Porque a impressão que eu tenho é que eles chegam no altar sem se conhecer muito. Sem realmente ter conseguido levar a relação para um outro nível. Nesses dias que eles moraram juntos. A impressão que eu tenho é que eles não conseguiram fazer esse aprofundamento, não conseguiram passar para o próximo nível. E aí eu não sei exatamente porquê. Eu acho que isso deve muito aos dois. A forma como eles ficam quando estão nervosos, como eles reagem, como eles lidam com as situações. E aí você vai descobrir que a Mônica, por mais que ela risse, também estava fechada, já que ela nunca tinha dito para ele que gostava dele. Que o amava. Que o amava, né? Ele, porventura, também não era alguém que demonstrava muito os sentimentos dele, principalmente no aspecto físico, ele não era tão carinhoso. Eles não, parece que, pelo que a gente entendeu, eles não fizeram sexo? Não fizeram. Fizeram? Eles fizeram, eles são dos primeiros casais a fazer. A questão deles não é nem isso, acho que a questão mesmo é do toque do dia a dia, que ele inclusive admite que é algo que ele precisava trabalhar e que ele fala que estava trabalhando. E depois a gente até volta a esse ponto, mas e aí quando a mãe dele chega, ela faz o maior discurso falando sobre relação dele, ela fala, né, que a Mônica vai ter muita sorte de ter o Joey e que elas vão ter a família dele e elas vão ter muita sorte de ter a Mônica na família. O pai deles vai chegar, eles vão conversar, o pai vai falar que é uma boa oportunidade daquele momento de refletir sobre toda a experiência que eles tiveram. E sobre normalidade, que as pessoas acham que sempre se questionam se elas vão estar prontas para isso, mas que a verdade é que a pessoa nunca vai estar pronta, que é algo inclusive que a gente vive falando aqui, né? Que por mais que você ache que está pronto, casamento é outra história, não é? Casamento, por mais que você que é de novo que o padre vai falar, né? Por mais perfeito que seja um plano, ele pode não acontecer como você imagina que vai acontecer. Eu acho que você tem que estar pronto para, tipo assim, mergulhar de cabeça com essa pessoa. Agora, exatamente o que vai aparecer na tua frente, você não tem como saber. É lógico que a gente pode imaginar, nem tudo serão flores. Não, terão flores, mas nem tudo é flor. Mas assim, é difícil saber a quantidade disso quando um muda para o outro, enfim. Mas assim, eu acho que você tem que estar aberto a querer ir para essa relação, entrar nisso, e principalmente se você entrar como um todo mesmo, não entrar e ficar com o pé fora, né, na situação. E aí, voltando para Mônica, a amiga dela pergunta como que ela tá com essa falta de segurança que ela sente em relação ao Joey, dele não expressar os sentimentos dele. E aí ela fala que por um lado é complicado, porque ela precisa confiar na palavra dele. Ela precisa confiar quando ele fala que gosta dela, mas que os atos acabam não necessariamente, né, demonstrando esse sentimento. Não demonstra um desgosto, mas também não demonstra o crescimento desse sentimento. A própria irmã dela, que ficou criando kizumba no começo, diz que o Joey foi crescendo dentro dela, né, que no início ela tinha um pé atrás, mas que ele foi crescendo. Ela fala, inclusive, né, a família vai falar lá sobre, e a irmã especificamente fala, de que ela só não quer que a Mônica se magoe, e aí a Mônica fala pra ela, eu sou mais forte do que você imagina, e sou mais inteligente do que você pensa também. E aí ela fala pra produção que não queria tomar a decisão dela com base na decisão dele, mas que provavelmente seria isso que ela acabaria fazendo. Mal sabia ela o que ia acontecer, né? Aí vale dizer
que ele colocou uma cadeira de rodas para lembrar da irmã dele que havia falecido. E aí, quando abre lá a porta, né, para ele entrar, parecia que eu estava assistindo um casamento de um filme da Sessão da Tarde, da década de 80, porque tá ali segurando skate, na mó marra, girando ali. E aí ele entrou, ele andou, né, pelo tapete vermelho no skate. Vale dizer, inclusive, que nas cenas que mostraram do Reunion, ele entra também andando de skate no palco, tá? E aí ela ria de nervoso, ria, e ele respire, ela ria. E aí ela vai fazer um discurso, ela diz pra ele que ela fica nervosa desde o início e ele sempre acalmou ela, falando pra ela respirar. Ele disse que foi maravilhoso passar por aquela experiência com ela. E aí no meu íntimo eu já tava assim, gente, por que eles estão usando o verbo só no passado? Tu percebeu isso também? Também, eu acho que assim, eu não sei se eles tiveram, por exemplo, o último encontro que eles tiveram, a gente não sei exatamente quantos dias foram, ou se eles se comunicaram depois, porque, se eu não me engano, entre o dia que eles vão casar e o casamento, eles não se veem. E não mostrou, mas é um hábito, tá? Todos os casamentos cegas é assim, ficam 2, 3 dias sem se ver. Eles têm o último encontro e depois vão se ver só no altar. E aí, alguns casais se comunicam, outros casais não se comunicam. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que ela diz não porque ela queria protegê-lo de dizer não para ela. Porque ela sabe que se ele dissesse não, ela não teria uma chance com ele de tentar construir uma relação, até porque a irmã dela ia enlouquecer a cabeça dela. Eu acho que tu tá indo muito longe. Eu acho. E aí eu acho que ela fala não porque ela sente que ela achava que ele ia dizer não. Eu acho que ele ia dizer sim. Assim, então vamos lá. Eu acho, né, e eu concordo contigo, que ela disse não porque ela tinha muito medo dele dizer não também. Isso eu concordo. Mas daí achar que ela disse não pra proteger ele, pra ele não precisar dizer não. Eu acho que sim. Não. Porque depois você vai ver que ela fala que eu quero muito ter uma vida com ele, eu quero construir uma vida com ele, eu tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Que não... E não tem por que ela ter dito não, ela diz não porque ela sente, não acho que ele fosse dizer não, mas ela sente que ele fosse dizer não. Sim, e ela vai falar. Isso eu concordo, mas eu só não acho que foi nesse instinto de proteção. Eu acho que foi muito mais no sentido dela se proteger. Tipo, eu não vou dizer sim também, aqui, pode ser. Sabendo que o cara vai dizer não. Eu vou me proteger, vou dizer não aqui, e aí a gente vê o que vai acontecer depois. Eu também não sei como é que é feita essa escolha, eu gostaria de saber como é que é feita essa escolha, se alguém sabe, me conta aí. De quem vai responder primeiro. Vai responder primeiro. Porque às vezes é meio aleatório, tem casal que a mulher responde primeiro, tem casal que é o homem que responde primeiro. Qual é o critério? O critério. E aí tem muito isso que a Ana falou aqui, né? Que quando ela diz não, ela faz maior discurso, diz que não está preparada para dizer não ainda, para não dizer sim ainda, e que existem algumas dúvidas, coisas dentre eles que precisavam ser trabalhadas, e ele vai concordar com ela, e vai dizer que também tem algumas dúvidas, coisas que precisam evoluir ainda. Ele, inclusive, vai fazer um discurso agradecendo todo mundo que estava lá, a presença de todo mundo. Ele disse que eles cresceram muito. E o mais bizarro é que eles saem de mãos dadas. Eles saem levantando a mão dela, assim. Todo mundo termina aplaudindo eles. É ou não? Mais alta astral que eu já vi nesse troço. O Chema e a Sylvie no México, eles saem correndo, fazem aquela pataquada toda, né? Aqui no do Brasil, o Calvo e a Emília... Patrick e Marília. E Emília, não era Emília? Marília. E a Marília fazem aquela pataquada também. Aqui foi um não. Eu não gosto desse hoje é não, Faro, né? Eu sou muito mais Sara, não é não e acabou. Mas terminou num alto astral. E o mais bizarro é que depois mostra, né, as frases finais no retorno. Antes das frases finais, ela fala pra ele que ele estava muito bonito, ele fala também que ela estava muito bonita, eles se abraçam, ele agradece as palavras que ela falou pra ele também agradece. E aí ela vai dizer lá pra produção que se ele tivesse dado certeza em algum momento, as coisas seriam diferentes e que ela sentia que ela merecia ser escolhida. E aí acabou que... o que eu ia falar eu não falei, né? Que você até comentou também. Eu também tenho a impressão de que se ele tivesse sido perguntado, ele teria dito sim. E ele dizendo sim, ela diria sim também. Sim, também acho. Né? E aí ele vai dizer, inclusive, para a produção, que ele acha que
como a irmã dela agiu, acabou inibindo a relação entre os dois, e ele vai concordar também que o fato dele ter dificuldades, ele não fala nem dificuldade, mas o fato dele não ser tanto do toque, apesar dele estar melhorando isso, pode ter sido um problema também. E ele comenta uma coisa que a gente não tinha percebido ainda, né? Ou se de repente é porque ele gravou dessa maneira e na realidade, mas ele diz que no altar foi a primeira vez que ela falou pra ele que o amava e que ele não sabia que ela sentia isso, né? E aí lá no final, e aí antes disso ela diz que é triste pra produção, e aí no final ela comenta que quer casar com ele, que ama ele, que vê um futuro com ele, só que ele não parece estar tão disposto assim, porque para a produção ele fala que não sabe como vai ser em relação a ela, que ele não pode dizer que vê eles continuando agora e que ele precisa de um tempo para desapegar da sensação de frustração que foi o não no altar. Então, possivelmente aí talvez ela tenha ido conversar com ele e tenha dado com os burros na água. Apesar do que, quando mostra as cenas do reencontro, a única coisa que mostra deles é ele entrando de skate. Não mostra ela, não mostra eles comentando nenhuma confusão, não mostra eles sentados juntos separados. E aí todos os outros casais, exceto o Daniel e a Taylor, apareceram comentando alguma coisa no reencontro. Bom, né? Torço pelo casal. Quer dizer, exceto assim, o Daniel e a Taylor, a Monica e Joey, né? Todos os outros mostrou ali um fiapo de barraco. Desses dois casais não mostrou, então pode ser que sim, de repente... Sabe? E aí vamos para talvez o resultado mais surpreendente. Exatamente, o grande plot twist. Porque era o casamento de Devin e Virginia. E assim, tinha meia hora, faltava uns 40 e poucos minutos de episódio quando entrou o casamento deles. E eu fiquei me questionando, gente, tem tanta coisa para acontecer assim. Não teve nada disso deles durante a temporada toda. E aí no último episódio eles vão ter quase 20 minutos ali pra eles. E não é que teve, gente. Foi bizarro. E assim, antes de quando tava nas arrumações, eu nem anotei tanta coisa. Porque era sempre aquele papinho, né? Gente, assim, outro casal que falava e não dizia nada. Tá? Esse é um casal que me incomodava profundamente. Eles tinham algumas conversas melhores, mais profundas? Tiveram. Falaram sobre seus problemas reais, sobre grana, sobre casa. Questão do vício dele nos remédios. Né? Assim, beleza, tudo bem. Porém, depois das cenas deles, basicamente, era falar, ela miando, falando igual uma pessoa, sei lá... Sei lá, ela parecia dopada, assim, de calmante, assim, falando muito calma, muito assim, aquela cabeça, ela fazia uma cabeça assim, de lado, assim, parecia assim, na lua, parecia fora do ar, e sempre assim, daquele jeito. Ela me irritava muito com esse jeito dela, e aí, e ele assim, outro cara, que pra mim tem a mesma é tão superficial quanto o Ben, é tão raso quanto um Pires, é o mesmo cara, porque eles também não avançavam em conversas maiores, mesmo quando ela puxava, ele sempre deixava o negócio ali superficial. E aí, né, a gente já vai falar sobre isso, mas os amigos perguntam pra ele, né, se eles chegaram a ter uma discussão. Ele falava que não, que eles chegaram a ter algumas conversas duras, ele até comenta sobre política, sobre o acordo pré-nupcial, mas nunca chegou a ser uma discussão, e que ele ficava muito calmo porque ele sabia que a Virginia era a pessoa certa. Olha, ele dizia aqui que rolou um papo lá na outra rede de que o Devin teria uma outra namorada, que ele teria largado a namorada para participar do programa. Mas as informações estão muito confusas. Enquanto tem alguns perfis que dizem que ele estava com essa namorada, tem outros que falam que foi um ruído de internet, que não é assim, que a própria pessoa que seria a namorada já teria desmentido, dizendo que não era o Devin, que seria um outro participante, inclusive, né? Porém, todavia, cena dos próximos capítulos, Virginia vai falar de uma outra mulher. Vamos aguardar para assistir o reunion e depois vamos comentar todo mundo junto aqui na live, hein, pessoal? Porque ela comenta que viu uma mensagem de uma ex-namorada para ele. Não larga a nossa mão, não. A gente vai estar junto aqui para comentar. Que maneira largar a mão? Semana que vem já começa da Suécia. Exatamente. Não tem nem como largar a mão.
Aí tá lá a Virgínia com a família dela, a família dele chega, e é muito engraçado, porque assim, a família dele chega, a mãe é muito simpática, as mães se cumprimentam, mas eu tô sentindo que tem um climazinho estranho no ar. Não sei porque, eu não sentia nem da Virgínia, mas da mãe dele, eu sentia que ela olhava pra Virgínia, e aí falava até umas palavras bonitas, mas sentia alguma coisa, mas foi só impressão minha mesmo, eu acho que não teve nada ali não. Acho que não. Eu acho que... Até porque ela elogiou muito a Virgínia pro Devin depois. Eu né? acho que assim, eu senti que ela estava muito estranha. Mas ela é muito estranha sempre. Todo mundo falando com ela, ela fala assim, obrigada. Sempre um sorriso na cara, assim, congelado na cara dela. E sempre assim, falando no mesmo, um tom monocórdio, do tipo assim, obrigada, você também, eu também te amo, obrigada. Cara, assim, uma coisa assim, muito esquisita, quase robótica, muito bizarra. Então, assim, eu tava achando que tinha alguma coisa estranha naquela situação ali. Fiquei me perguntando várias vezes, cara, ela vai dizer não? Não sabia exatamente porque, mas eu sentia que ela tava com um pé atrás. É. E aí, inclusive, a amiga vai dizer pra ela que encontrou com o Devin, que o Devin tava com um sorriso de orelha a orelha, que ela podia ficar tranquila. A família dele depois vai conversar com ele, a mãe falou que a Virgínia estava feliz e confiante, então ele podia ficar tranquilo, que ela estava com bom pressentimento. A mãe dele falou também para ele que gostava da Virgínia. E aí ele faz maior discurso falando que os pais dele foram um exemplo para ele, e aí o pai dele vai falar tudo que falou a temporada, né? Ou seja, nada. E aí vai lá pra Virgínia, então. Você quer falar sobre a sandália dela? De plástico. Gente, assim, eu particularmente não gostei do vestido dela, acho que no conjunto até ficou bonito, mas assim, Eu acho que ela, a Virgínia, estava muito bonita. Estava. Mas a roupa agora, assim, gente, e as... eu não gostei daquela sandália de plástico, não, gente. Você nada falou a ver. não dá, não. Suas Não palavras exatas foram não dá, não. Não dá, não. Sandália gente. de plástico não dá, não. Casamento não dá, não. Desculpa quem pensa nisso. Não sei se ela queria remeter o sapatinho de cristal, não sei. Mas assim, dá não. Porque ela tava muito na vibe princesinha, né? Dá Com não. muito brilho, essas Dá coisas não, todas. dá não. Mas assim, é muito bizarro ela querer esse brilho todo, ela querer remeter esse lado princesa assim, e meter um buquê daquele. Gente, aquilo ali era um troço de magoro. Aquelas fitas pretas lá. Gente, o que significava aquilo? Alguém sabe o que significa aquilo? Eu nunca tinha visto aquilo num casamento. Aí, tipo assim, vinha aquelas coisas, aquela fita dobrada preta, que não parecia um laço exatamente. Não parecia Tinha um nada. broche com V. Tudo bem que eu entendi que o casamento dela era branco e preto. Beleza, muito usado nos Estados Unidos, eles usam muito branco e preto em casamento. Até aí, ok. Mas não entendi nada, aquela fita enorme, gigantesca, que matava as flores, matava quase o vestido dela. E tinha uma penugem também, né? E aquela pena que não combinava com o resto. Assim, pior buquê que eu já vi na minha vida. Por que isso? Outra coisa, achei que o vestido dela tá muito para baixo. Aí deixou o seio dela aparecendo assim, mais baixo do que ele realmente é. Eu achava que o vestido tinha que ser mais para cima, mas enfim. Quem sou eu? E aí a gente conhece, depois de esculhambar, quem sou eu, não é mesmo? Sou eu? A gente conhece o pai dela, né? E aí o pai fala que teve uma boa impressão do Devin também. A tia dela era celebrante. Gente, a mulher convocou a família toda, botou a tia de celebrante. Enfim. Né? Não dá pra entender, e aí, não. Aí, rapidinho, conheceu a sobrinha. Sim. Aí conversou com a menina. Eu fico chateada quando mete criança nas coisas, sabe? Porque criança, às vezes... Eu fico com pena, a criança não entende as coisas. Não, a criança não vai entender. No final, a criança vai ficar lá perdida, coitada. E aí, o Devin aparece com um broche, que eu até anotei assim, que broche é esse, gente? Aí, ele fala pra mãe dele que foi a Virgínia que deu. Aí eu já entendi tudo também, porque claramente os nossos gostos não combinam. E aí, só pra dizer, o buquê dela tinha um V no mesmo estilo do D dele, né? Porque aí tinha também uma penugem e uma fita preta, só que em menor escala, porque ele ia botar na lapela, né? Mas super feio aquilo também. Desculpa se é alguma coisa cultural, mas eu vou ser muito etnocêntrica então. Achei feio. E aí, assim, aí tu manda entregar, é igual o outro que deu um brinco e depois disse não. Tu manda entregar gestos. São pequenos gestos de delicadeza, de se importar com o outro,
que fazem o outro acreditar que você vai casar. Porque, de novo, nesse caso, nesse casal, por mais que ela tenha puxado alguns assuntos, ela puxou pelo que a gente viu uma vez. Pelo que a gente viu, tá? Pelo que nos foi mostrado, ela puxou esse assunto uma vez. Mas sabe o que eu queria saber? Não, guarda aí, que a gente já vai falar. Tô guardando. E aí, o Devin diz sim, né? E aí, quando a juíza, a tia dela, pergunta pra ela, ela diz não. O Devin desaba. Ele chora. Sim, ele desaba, ele bota a mão na frente, ele começa a chorar desesperado. Por isso que às vezes eu acho que essas coisas não são combinadas, não são roteirizadas, porque eu vou te falar, cara, tu tinha que ser muito bom ator pra ter aquele choro ali naquela hora. Você vindo de uma situação de muita alegria como ele tava muito eufórico, muito feliz. Ele disse um sim com felicidade, com amor, e toma um não na cara, assim, ele desaba. Não, eu vou te falar, poucos atores fariam aquilo ali. A mãe dela faz uma cara de quem não tá entendendo. Ri, chora, chora. A mãe dele faz uma cara também do que tá acontecendo. Teve uma convidada... O pior de tudo, a sobrinha. Peraí, teve uma convidada, que eu não sei de quem que ela era convidada, que ela segurou o riso. A câmera... Você já assistiu, ou você não assistiu, quando você for assistir, a câmera dos convidados tem um casal, é que a mulher ri mais. Mas o cara que tá do lado dela também dá um riso de o que aconteceu aqui? Achei muito inconveniente da parte deles, eles deram um azar da câmera focar na hora. Mas enfim, a sobrinha vai perguntar o que aconteceu? O que tá acontecendo? Aí o pai, que não falou nada em todos os episódios, teve que chegar pra garota. Ela disse não. Cara, assim, tu faz o cara assinar um acordo pré-nupcial, tu dá o broche lá pra ele, pra na hora tu dizer que não, cara. Aí nesse ponto, assim, não sei das conversas deles, mas assim, pra gente que tava assistindo, não vimos vindo, tá? Se na Sarah, eu acho que a gente dava pra entender nas perguntas que ela fazia, na insistência de perguntas, ok. Mas no caso da Virgínia, não dava. Ela ficava sempre com aquele jeito dela, assim, mas então, tati-bitate. A Sarah a gente via vindo também, porque a gente já sabia que ela disse não. É possível. Porque a Virgínia, a gente comentou no último vídeo. Inclusive você até comentou reclamando mais, eu ainda tentei... Passar pano. Não passar... Tentei achar uma explicação para aquilo, né? Que era o fato da Virgínia, assim como a Sarah, ficar o tempo todo puxando assuntos, Só que a Virgínia, ela faz um jeito diferente. Ela fala assim, tem alguma coisa que você queira me perguntar? Tem alguma coisa que você queira saber? Ela já tinha feito essa pergunta. Ela faz essa pergunta para ele várias vezes. E ele, não, tudo que eu quero saber, eu já sei. Não, pra mim tá tudo bom. É como se não se importasse. E aí, mesmo depois que ela vai falar sobre as opiniões políticas dela, e fica muito claro para ele e para todo mundo, para todos nós, que eles têm visões de mundo, politicamente falando, diferentes, opostas, talvez, ele não quer levar a conversa adiante. E assim, ela se sentiu muito ofendida quando ele fala sobre a religião, que a família dele vota de acordo com a religião e deu a entender... E ele faz a pergunta para ela, você vota com a sua... De acordo com a sua religião? Com a sua fé? Você... E ela fala que sim, mas vota com os democratas. Com os democratas. E ela sentiu do jeito que ele respondeu que ele não concordava muito. Mas tem uma outra situação aqui, né, que o programa não mostrou, que era uma coisa que eu queria saber, e aí até queria que eles tocassem nesse assunto no reencontro, que eu não sei se eles vão tocar, do cheque que ele recebeu. Porque a mãe dele fala para ela que eles receberam um cheque de presente de casamento de um parente. E ela acha muito estranho ele não comentar. Já estou usando estranho aqui por eufemismo, tá? Porque assim, ela viu isso como um sinal negativo de, a gente nem casou e ele já tá escondendo que recebeu um dinheiro pro nosso casamento. Porque assim, por mais que eu entenda da situação, tipo assim, tudo que é antes do casamento é meu, o que é seu é seu. Mas se ele recebeu um cheque pro casamento... Aí, mas assim, independente disso, que ela tenha deixado claro que ela queria deixar a vida deles separada, o anterior,
né, e depois construir um patrimônio conjunto, por mais que isso tenha acontecido antes do casamento, ele deveria ter falado, porque foi um presente de casamento, o presente é para os dois. Uhum. E assim, para mim é um ponto muito importante, porque assim, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre falou de grana. E a gente sempre teve liberdade de falar de grana. Então, se eu não tivesse a liberdade, eu nem teria me casado. Porque para mim era uma coisa importante que eu tivesse liberdade para falar de grana com meu marido. Que eu pudesse falar, saber quanto que ele tem, ele saber quanto que eu tenho, enfim, falar livremente sobre questões financeiras. Mas há casamentos em que isso não é livre. Em que as pessoas não se sentem à vontade, mesmo casadas, para falar sobre questões financeiras. Então, eu não sei se também ela ficou com medo disso. Não, foi muito isso. Porque por mais que ele tenha falado das dívidas que ele tinha e dos problemas que ele tinha, não sei se ele entendeu que com aquele acordo ficava tudo separado, mas, era um presente para os dois. Por isso que eu queria saber. Porque vamos supor que o cara ganhou no dia. Uhum. Vamos supor que o cara ganhou... Eles nem tinham se visto ainda. No dia eu acho meio... Eu duvido um pouco. Porque se ela não ouviu, também não deve ter visto a família dele. A não sei que a mãe tenha falado ali agora para ela, né? Mas vamos supor que foi uma data recente, ele estava esperando estar com ela de novo para falar. Mas pela reação dela não foi. Cara, se fosse muito dinheiro ou pouco, é o tipo da coisa que se eu ganhasse... Eu não tô falando da quantidade. Não, eu sei, mas é uma coisa que eu ligaria imediatamente, mandaria mensagem pra você. Mas, Otávio, ganhamos cheque! Tamo não sei quanto mais rico, hein? Tipo alguma assim, coisa do tipo. Se fosse, independente da quantia, fosse muito, fosse pouco, eu contaria imediatamente, do tipo assim, ganhamos cheque, vamos gastar com tal coisa, não sei o que, enfim. Mas, de novo, não sei. Pra ela foi um gatilho. Uhum. Pra ela foi um gatilho. E aí, tu quer falar mais alguma coisa sobre a situação lá da política e tal? Porque a gente acabou não falando tanto na Sara e do bem. Porque ainda tinha aqui para falar da Virgínia. Porque assim, no caso do caso deles, de novo, são pessoas que têm visões diferentes, né? E eu acho assim... Eu acho que ele e o Ben, né, fazendo uma comparação entre os dois, interditavam a conversa de maneiras diferentes. Porque o Ben interditava na concordância. Não, eu penso igual a você. O Devin interditava no bloqueio. Do tipo assim, eu peço diferente, acabou. E tipo assim, ponto final. É como minha família sempre fez, eu sempre fiz, vou continuar fazendo, tá? Nem vem conversar sobre isso. Então assim, tipo... Mas eu não falo nem no bloqueio nesse sentido. Eu acho que ele fazia esse bloqueio também. Sim, é uma maneira de ver, mas eu falo bloqueio no sentido de que... Você tem alguma pergunta? Não. Você tem alguma dúvida? Não. Eu já sei o que eu quero saber. Pra mim tá tudo muito bom. E aí a Virgínia vai comentar, né, que ela ficou muito chateada de ter magoado ele e a família dele, que ele gostava deles. Inclusive, quando o Devin passa com a mãe pela Virgínia, eles nem olham na direção dela, eles vão embora direto. O Devin vai dizer que continua gostando da Virgínia, que ele não consegue entender o que aconteceu. A mãe dele, inclusive, vai falar que achava que ela queria um marido, né, por que ela foi dizer que tinha sido tudo muito rápido, se não era o momento, se a premissa do programa era justamente essa. Só que a Virgínia vai comentar que ela não sabe, se até por uma questão cultural, ela sentia a necessidade de proteger muito ele. E aí, eu queria entender melhor um pouco essa questão da proteção. Ela se sentiu protegendo ele, não tocando nesses assuntos? Sim. Para evitar o conflito? Para evitar a briga? Até porque na hora que ela fala assim, você sabe que tem poucos negros conservadores aqui, enfim. E aí, se colocar nessa posição é também se colocar, talvez às vezes, de uma situação antagônica com toda uma comunidade, né? Além eu acho que também hoje todo mundo também tem muita clareza sobre isso, do julgamento das redes sociais, que é muito forte. Então, assim, acho que também, ele sabendo disso, também não quer puxar mais assunto. Não vou ficar, tipo assim, declarando exatamente o que eu acredito e o que eu não acredito, porque eu não quero nominar. Porque ninguém vai dizer assim, eu não falei isso. Realmente, não falou nada. Não falou nada, né? Ele pode dizer, esse ponto eu não concordo. Ou esse ponto eu concordo, mas a gente não sabe. Ele preferiu não falar. Então, eu acho que ela, de alguma forma...
ela vinha não gostando de algumas conversas que eram muito superficiais. E que eu acho que ela vinha tentando levar isso para um outro ponto e isso não ia. Uhum. Você vai ver, por exemplo, num dia que eles estão caminhando, andando pela praia na lua de mel, que ela fica tentando puxar e ele está sempre com as respostinhas assim, bem em lugar comum, bem frase feita, e a conversa não evolui para um outro estágio ou para uma coisa maior. E eu acho que eles estavam, e você pensar numa retrospectiva, eles estavam sempre assim. Uhum. Eram sempre conversas bem... Sim, por isso que a gente achava eles um porre, porque nada acontecia. Declarações infindáveis de amor. E ele usa a mesma tática do Ben. E era o mesmo... E era o problema que a gente vai falando, né? Dela sempre ficar perguntando. Você não quer me perguntar nada? Você não tem nenhuma dúvida? E a gente achando isso sacal já. E nesse ponto é uma coisa que é um pouco ofensiva, e que acho que foi a Sarah que falou sobre isso, na medida que a pessoa não quer falar sobre o que você pensa, não quer te chamar também intelectualmente. Caramba, vocês acabaram de vir de um programa do casamento que é do Casamento às Cegas, onde você deve amar a pessoa pelo que ela pensa, pelo que ela fala, pelo que ela acredita. E aí depois você não consegue evoluir isso e entender melhor sobre o que a pessoa estava falando nos pods, porque eu entendo também assim, mas por que ela não viu isso nos pods? Às vezes não deu tempo. Talvez tenha conversado sobre outro assunto. E no é muita pod, coisa. Desculpa, ele acabou se abrindo pra ela. Ele fala do vício que ele teve, ele fala de uma série de questões, né? Sim, mas talvez você não tenha tocado nesse ponto, não deu tempo. Que eu também entendo, não é que eles estavam batendo papo sobre bobagens, mas eu acho que talvez seja muita coisa para falar sobre si, para conhecer sobre o outro num espaço realmente curto de tempo. E aí no final ele comenta que ainda ama a Virgínia, né? E a Virgínia vai dizer que no relacionamento é preciso contar com o outro, e naquele dia o Devin não pôde contar com ela. E ela até dá uma leve chorada, mas ela fala que isso para ela era uma novidade, porque era a primeira vez que ela se priorizava numa relação. Vale dizer também que o pai dela, né, ficou super chocado. Aí ele fala pro Devin, inclusive, que ele ficou também... Qual foi o termo que ele usou? Decepcionado. Aí depois ele vai conversar com a Virgínia, aí a Virgínia tá pedindo desculpa para todo mundo. Aí ele fala, foi rápido demais, ela foi, ela balançou a cabeça concordando com ele. E é isso. E aí vamos pra Taylor e pro Daniel. A Taylor escreveu uma carta para ele escreveu uma carta para ela, as famílias se adoram, todo mundo faz churrasco na casa de alguém. Para não dizer que não teve nada demais no casamento, a irmã dele, que é deficiente visual, tocou piano e cantou, todo mundo se amou, tudo muito lindo. Para não dizer que tudo eram flores, a mãe dela, quando chega na hora que ela está se arrumando lá, a mãe dela fala que ela que era o centro daquele troço ali. O programa resolveu simplesmente ignorar este fato nesta temporada. A verdade é essa, eles resolveram fingir que isso não estava acontecendo. Mãe já sabe como lidar com umas narcísicas, não deem tempo de tela para elas. E é isso. Mas assim, eu achei que foi bonito o casamento deles. Foi bem tradicional, né? Dava pra ver muito assim, desde o começo, quanto às famílias. Primeiro, raramente você vê as famílias se encontrando. Isso foi mostrado. Viram que eles eram muito parecidos. Maravilhoso. Viram que eles têm valores iguais. Maravilhoso. A sogra foi na escolha do vestido. Eles mostravam um entrosamento acima da média dos outros casais. Acho que de todas as temporadas eu não me lembro de uma sogra ir na escolha do vestido. Vou te dizer, se os dois disserem não, a família dizer dos dois, as famílias continuam juntas. Exatamente. Então, assim, eu achei que estava havendo, assim, uma ligação, parece que as famílias criaram um WhatsApp comum, tá todo mundo se falando, é a impressão que a gente tem. Então, quando eles vão pro casamento, eles são um reflexo disso. Até mesmo durante a preparação, o programa nem faz suspense pra gente, só fica muito claro que eles vão falar assim, tanto ele quanto ela, né? Eles estão muito felizes, realmente, dá pra ver na carinha deles. Eu espero que eles continuem felizes, mas dá pra ver na carinha deles, e também, até onde eu saiba, eu não sou de nenhum escândalo sobre nenhum dos dois. Eu espero que eles estejam felizes. Acho que, inclusive, vão ter um bebê em breve. É o que eu prevejo aí nesse casal. Se já não tiverem, né? Já não tiver com um bebê encaminhado aí. Já nascido, acho que não. Acho que encaminhado, acho que é muito. Eu acho que se tivesse tido um bebê, a gente já saberia, porque ela não ia conseguir esconder uma gravidez no Instagram. É difícil. E a galera ia falar que ela tava grávida. É verdade, também acho. E aí, qual é o teu saldo da temporada até aqui? Cara, assim,
É uma temporada morna. Acho que a escolha deles alongarem os... Parece que eles nos ouviram, mas não nos entenderam, né? Na medida do que a gente reclamava, que às vezes algumas coisas eram rápidas, que eram pouco profundas. Mas se você não tivesse conteúdo, não precisava mostrar não, tá? Não, esse último episódio foi 1h44. Então, se eles não tivessem o que mostrar, não precisava ficar alongando só pra dizer que alongou. Eu ouvi vocês. Não. Agora, eu acho que o Reunion vai render. Vai ser tipo a Alemanha. Teremos prints de conversa no WhatsApp. Adorei. Que Madison levou no sutiã. Respeito. Ela foi melhor do que a outra que levou na unha. Não, nenhuma supera a outra que levou um QR Code na unha. Ai, Jesus. Essa nenhuma, mas isso foi no Ultimato. Isso foi no Ultimato. Verdade, ela puxa assim. Mas promete, né? Inclusive Meg vai estar revoltada com alguém. Não sei se... Eu acho, inclusive, que é com o Alex, depois de ela descobrir que o Alex andou falando besteira sobre ela pra Madison. Acredito. Eu acho que o programa tentou botar ali no trailer, né? Como se fosse com o Mason, mas eu acho que o problema é mais com o Alex do que com o Mason em si. Apesar de eu não achar que os dois vão estar juntos ainda. E o Daniel e a Taylor devem estar juntos ainda, porque, como eu falei, a propaganda nem mostra eles, né? Também acredito. Mostra os barracos e não mostra eles, então é bem provável. Estou aguardando ansiosamente, com muito entretenimento. E parece que um grande foco também vai ser o Dave, né? Acredito. Então... Espero que a irmã dele apareça, que ela se manifeste. Afinal de contas, ela merecia, igual o cara fez para si mesmo uma montagenzinha, sim, ela também merecia, tá? Verdade. Afinal de contas, nunca vi uma irmã tão onipresente. Mesmo sem aparecer, né? Exatamente. Que a gente já viu irmãs arranjarem problema, mas aparecendo. Essa daí não precisou nem mostrar o rosto para causar o problema. Exatamente. Né? Antes da gente terminar o vídeo, lembrando, né, que esse vídeo aqui está saindo no sábado, domingo, lá para as 11 horas da noite, depois do Reunion da Netflix, tem a live aqui pra gente comentar o Reunion. Lembrar também que a gente em breve vai abrir o nosso clube de membros, então fique esperto aí que em breve tem mais explicações, tem mais novidades, conteúdo exclusivo para membro, essas coisas todas. Estamos muito felizes também porque a gente conseguiu ultrapassar a quantidade de inscritos que a gente tinha no nosso canal antigo, né? Então a gente passou os 2.300 inscritos, lembrando que lá a gente levou 4 anos, quase 5 para conseguir, e nesse daqui a gente conseguiu em menos de 1 ano, então valeu por vocês chegarem juntos, por terem dado esta moral. Continuem compartilhando, curtindo, comentando. Quem não está inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um conteúdo novo aqui neste canal. Valeu e até a próxima.